Oi, Ana. Helene, boa noite. Pessoal já entrando. Luciane, Raquel, boa noite, bem-vindos. Muito bom, muito bom, muito bom ter vocês aqui. Ian, bem-vindo, Ian. Raquel, a Kelly, tudo bom, Kelly? Boa noite. Legal. Gente, hoje a gente vai fazer mais uma live da campanha Time Out Salva Vidas. Que bom que vocês estão aqui participando. A gente quer que vocês façam discussões com a gente, façam as perguntas. Eu já vou chamar a Larissa. A Larissa que vai participar com a gente. Deixa só a Larissa entrar, que ela ainda não entrou. Giovana, já está online a Giovana. Ó, gente, ó, já tem 40 pessoas assistindo, quase 50, já vão bater 50 pessoas, hein? Oi, Jaque, tudo bom? Aí, a Larissa chegou, hein? Boa noite, Stefane. Oi, Rafa, tudo Oi, bem? tudo bom? Tudo bem, tudo bom. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. Larissa, já tem, ó, 50 pessoas assistindo. Uau! Meu negócio tá caindo. Hoje eu tô mais organizada, tô até de fone de novo. Eu tô desorganizado, é isso? Não, não tô não, Não, brincadeira. não, É imagina. que eu fui arrumar a câmera aqui e acabei caindo, derrubando. Gente, então boa noite a vocês. Tava aqui falando, Boa Larissa, que a noite, gente vai Gi, tudo começar bem? mais uma Ó, live eu da já tô começando campanha, então. mais uma live da campanha Time Out Salva Vidas, certo? Uma campanha da Sobec, onde a gente tá falando da importância do time out. A gente já falou do histórico, das publicações, a gente mesmo falou do planejamento para a cirurgia, e hoje a gente vai discutir aquilo que todo mundo pergunta para a gente, como eu implemento o time out. É isso mesmo, Larissa? É isso mesmo, Rafa. Acho que todas as lives que a gente participou, que eu participei, ou que eu assisti, né, com outras pessoas aí brilhantes, a gente sempre vê essa pergunta e sempre as discussões. Na verdade, eu brinco que essa resposta vale US$ 1 milhão, né? A gente falou sobre isso hoje, Falou. porque é um grande desafio, né? Então, a gente vem conversando sobre tudo isso, mas botar na prática mesmo é o que nos desafia aí no dia a dia, lá na operação do centro cirúrgico, realmente. Isso mesmo. E aí, então, Larissa, eu acho que a gente legal a gente conversar um pouquinho. É claro que a gente já falou sobre isso em outros momentos, mas a gente precisava falar um pouquinho, situar um pouquinho do que é o checklist, né? Porque fica muito. As pessoas depositam nessa ferramenta a solução de todos os problemas de segurança do paciente cirúrgico. Eu acho que a gente precisa só situar o que é para a gente começar a discutir como que implanta, não é isso? Então, vou passar a É palavra isso, para você, Larissa. tá bom, é isso mesmo, Rafa. A gente conversou um pouco sobre isso até nas outras lives sobre planejamento cirúrgico. E uma das coisas que a gente discutiu bastante foi que a gente não pode trazer o checklist, né, a aplicação de dentro de sala, como a única ferramenta de segurança. Porque por mais que ele seja uma ferramenta efetiva, extremamente já estudada, a gente sabe que existem ferramentas complementares para esse desafio. Porque senão a gente tem aquelas realidades onde a gente tem checklists gigantes que tentam abranger tantos pontos importantes de segurança, mas que a equipe não tem adesão, porque não faz sentido na prática, né? Então, o checklist, ele é uma ferramenta... Ai, tá dando retorno. É uma ferramenta Consertei, de desculpa. checagem... Então, é uma ferramenta de retorno e de checagem rápida e é uma barreira de segurança no procedimento cirúrgico. Ele precisa ser dinâmico, né? Ele precisa ser adaptável, né, flexível, para que a gente possa ajustar ele para a nossa realidade e também precisa ser mensurável, né? Então, esse é um ponto importante que a gente traz. Mas acho que o ponto principal é que ele precisa ser objetivo, ou seja, o que é importante na minha realidade que eu preciso checar antes de dar o próximo passo. Então, acho que esse é a grande chave nesse sentido. A gente estava conversando essa semana, né, Rafa, até sobre checklists, e acho que é legal a gente trazer o que a gente discutiu, que checklist, ele já é uma coisa muito antiga, né, no mundo e na saúde.
Então, às vezes a gente olha para o nosso checklist de cirurgia segura e às vezes a gente não consegue correlacionar com outros tão famosos que existem hoje na prática assistencial. Um exemplo disso que a gente falou é o checklist de inserção De de catéter acesso venoso central. central, catéter central, ou bundle de prevenção de PAV, por exemplo. É uma outra Sim. metodologia de checagem e conferência. O checklist de catéter central, na verdade, foi o primeiro checklist na linha hospitalar, né, na área hospitalar. Então, ele que iniciou, não foi a gente que iniciou a coisa de checklist. E aí o checklist, eu falo isso sempre quando eu vou discutir o assunto, está no nosso dia a dia, né? Você faz checklist para ir no mercado, você faz checklist para montar uma mala para viajar, você faz checklist para inúmeras coisas, né? Tudo isso é checklist. É verdade. Então é isso que você falou, a gente precisa fazer a correlação. E aí lembrando, de É novo, verdade. não querendo ser repetitivo, mas o pessoal, como você mesmo disse, todo mundo perde muito se pode adaptar para a sua realidade e se pode pegar um modelo já existente, lembre, regra simples, aplicável, mensurável. Imensável. A Larissa acabou de falar, simples e objetivo, aplicável e mensurável. É isso aí, Rafa. É uma coisa que a gente discute bastante, e eu acho que já é uma das primeiras perguntas que sempre que a gente fez live veio, né? Essa questão da adaptação do checklist. Então, hoje a gente consegue ver em várias realidades que a gente tem vários tipos de checklist hoje diferentes e adaptados. Isso. Então, por exemplo, eu já vi algumas realidades que tem checklist específico para cirurgia oftalmológica. Acho que na nossa primeira live teve uma enfermeira, depois conversou comigo no particular, assim, super engajada em oftalmologia, que eu acho que é bem bacana. Porque, óbvio, se a gente for pensar numa cirurgia oftalmológica, que eu tenho uma especificidade de muito diferente, não faz sentido algumas perguntas ou algumas checagens que a gente aplica para um checklist de uma cirurgia de grande porte. Eu já vi na literatura checklist para cirurgia robótica, por exemplo. Sim. Tem outros pontos críticos que precisam ser checados e a gente precisa adaptar. Já vi checklist de cirurgia de transplante, que também é um outro olhar, né? Então, eu acho que é importante, sim. Existem checklists adaptados, mas a gente tem que lembrar aquilo que eu preciso usar, que é padrão, né? Então, que não dá para eu abrir mão, e aquilo que eu já consigo fazer adaptado para a minha realidade, que faça sentido, né? Porque a pior coisa de um checklist é você não fazer sentido. E aí você checa, sem prestar atenção no que você tá, né? Porque aí você perde totalmente o propósito da ferramenta. E aí quando a gente fala, mas eu tinha um checklist e aconteceu o evento. Olha aí, a Viviane Pode acabou de falar que montou hoje um específico para cirurgia oftalmológica, com pontos importantes a ser checados. É isso mesmo, tá? Bem legal. É isso mesmo. E tem para parto, tem para endoscopia, né, Larissa? A gente já tem gente implantando checklist para parto, endoscopia, para outros tipos de cirurgia. O que a gente só precisa sempre tomar cuidado quando a gente tem esses checklists específicos no seu centro cirúrgico, você só tem essa realidade ou você tem realidades diferentes? Porque queria até sua opinião sobre isso, Larissa. Vamos supor que eu faço, ou muito, no mesmo centro cirúrgico que eu faço oftalmo, eu também faço cirurgia geral e faço cirurgia robótica. Como eu decido para que paciente eu vou usar? Ou ainda, cirurgia ambulatorial e cirurgia eletiva, que você tem o mesmo procedimento com complexidades diferentes, né? Certo? Você tem procedimentos com riscos diferentes, às vezes no mesmo procedimento. Como eu decido? Eu posso ter checklists diferentes num local onde eu tenho realidades diferentes? Num cirúrgico só onde eu tenho Nossa, realidades diferentes? que é a maioria das realidades hoje, né? Dificilmente a Isso. gente está em centros cirúrgicos diferentes ou específicos. Poder pode. Eu acho que né, a gente sempre fala que quanto mais segurança, mais barreira, tudo pode. O desafio é operacionalizar isso, né? Como que você vai operacionalizar e selecionar o checklist específico para aquele procedimento. Né? Então, acho que esse é um grande desafio, ainda mais quem trabalha com checklist na parede, com quadro de checagem. Então, como que você vai fazer isso adaptado? Então, vai ter 4, 5 tipos de quadro diferentes que você vai usar para aquele procedimento? Então, quando a gente acaba tendo um checklist, um centro cirúrgico geral, até acabou aí de Acabaram de perguntar, né? o Cleiton. Odilon. Ah, não, então tem perguntas diferentes. O Odilon também. Aí a gente viu coisas diferentes. Ele fala com relação justamente de construir esse checklist único. Então, quando você tem uma realidade muito diversa, o que a gente recomenda, né? Vamos analisar aquilo que é comum a todos os casos, e aí a gente cria checagens específicas para os procedimentos específicos.
Então, dá para a gente fazer ferramentas variadas, por exemplo, lá no pré-operatório que a gente conversou, né? Isso, Então, muito bom. ferramentas de montagem, preparação de sala, focada para aquele procedimento cirúrgico. Então, é você se anteceder a pontos críticos específicos do procedimento e ter um checklist padrão que dá para você aplicar para todo mundo, garantindo qualidade e segurança. Agora, é um desafio, né? Esse é o X da questão. O grande problema é justamente a seleção do checklist correto para aquele procedimento, né? Qual é o risco, né, Larissa, da gente escolher um checklist que não tem algum item de verificação que seria importante para aquele paciente? Acho que esse é o grande problema, né? Legal. E aí, mesmo, gente, assim, a gente tem algumas perguntas que foram passadas para a gente durante a semana e a gente vai falando em cima dessas perguntas, mas eu quero que vocês mandem perguntas aí, igual o Odilon mandou, dá para fazer um checklist único para tudo, sim. Se você tem um centro cirúrgico geral, o ideal é que você tenha um para tudo, né? Que comporte tudo, né? Comporte. E aí, mas aí a gente vai discutir, aí você vai trabalhar muito como que vai ser a aplicação desse checklist, se tem item que você pode, por exemplo, afirmar prevenção para tromboembolia, prevenção mecânica para TVP. Para crianças, você não tem meia e massageador, então será que esse item eu posso afirmar que não temos, não vamos utilizar, né, não vamos fazer? Né, tem que ficar perguntando coisas que não condiz com o procedimento. Mas isso vai ser o protocolo da substituição, né, Larissa? Não é isso aí? É isso aí, Rafa, eu acho que... Pode falar. Não, por favor, completa que eu vou começar as perguntas. Não, eu aqui. acho que ai, Jesus. Eu acho que é justamente isso, né? Então, é a gente conseguir adaptar e direcionar para aquilo de novo, que faz sentido. Então, uma primeira grande sacada aí de implantação é você envolver a equipe da operação para construir e adaptar junto com você, né? Então, não adianta o gestor do centro cirúrgico ou o diretor do hospital decidir o que você vai checar lá na operação que é importante ou não. Porque não vai fazer sentido para aquela equipe, aquela pergunta daquela forma. Então, eu acho que isso é um ponto importante, né? Quantas pessoas conseguem parar 5 minutos, fazer oficinas com as suas equipes e trazer as equipes para construir e validar junto, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Acho que é isso, né? Quando for construir, tem que ter a participação de todos, como você falou. A gente pode até pensar em umas ferramentas, falar daqui a pouco delas, mas a diretoria tem que participar. Mas, Larissa, vale, deixa eu ver se aqui, ó, vale a gente aplicar, ou melhor, implantar uma só etapa do checklist ou só duas? Porque pergunta difícil. Será que eu posso implantar um checklist só, um momento só? Isso é dúvida de vocês, gente? A gente está contemplando também quem está assistindo, isso é uma dúvida de vocês? Se for, manda coraçãozinho. Né? Vocês têm essa dúvida? Se eu preciso aplicar os 3 de uma vez, se eu tenho que implantar se eu tenho que implantar os 3 de uma vez, implantar um só, né? Se for dúvida de vocês, manda aí, fala. É assim, se a gente for ler lá o manual, né, na íntegra, que eu acho que isso é importante, a recomendação é que o checklist tenha efetividade quando aplicado nas 3 etapas. Então, não é à toa que ele foi construído em 3 grandes momentos importantes. Antes da introdução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes da saída do paciente na sala. Agora, o que a gente tem que entender, de novo, qual é a minha metodologia de implantação, ou seja, da onde eu estou e para onde eu vou. Então, se na minha realidade eu entendo que a minha metodologia de implantação passa por amadurecer a etapa 1, implantei, testei, funcionou. Amadurecer a etapa 2, implantei, testei, funcionou. E amadurecer a etapa 3, ok. Porque isso está fazendo parte do amadurecimento e da implantação na cultura da sua instituição. O que a gente não pode é perder o foco, né? Ou, eu só vou fazer a etapa 1, que é aqui mais confortável, que todo mundo participe, o resto eu não faço, né? Então, acho que isso é importante ficar claro. Ele só vai ter a efetividade, vai garantir segurança se ele for aplicado na íntegra, na sua totalidade. Mas a gente pode sim, usando metodologias de implantação de melhoria, direcionar para aquelas etapas e para aqueles momentos. Então, eu vou dar um exemplo da minha vivência, né? Então, eu já participei de algumas implantações de checklist, acho que eu estou na minha 3ª ou 4ª experiência de gestão em bloco cirúrgico,
e sempre é esse mesmo desafio, ou participar da implantação, ou numa instituição que já está amadurecida e você fazer melhorias em cima disso. Mas uma das minhas vivências, a gente entendeu que não tinha implantado ainda, então eu fiz o movimento de implantar, e aí nosso primeiro exercício foi justamente entender com a equipe o que elas entendiam que era importante. E aí foi até um dos trabalhos que a gente levou para a Sobec, acho que uns 5 anos atrás, e a gente entendeu com as equipes e a gente entrevistou os técnicos, os enfermeiros, os instrumentadores, os anestesistas e os cirurgiões. E a gente entregou o checklist para eles e fez uma escala de Likert perguntando, desta pergunta, o quanto que você acha que ela é extremamente importante ficar no checklist? E a equipe foi pontuando. Em cima dessa pontuação, a gente entendeu o que eu ia conseguir ter a ótima adesão, se eu implantasse amanhã, as pessoas iam fazer, porque para elas fazia todo sentido, e quais as perguntas do checklist que eu ia ter mais dificuldade de implantar. E essa foi a metodologia que a gente desenvolveu na época. O que a gente fez? A gente, num primeiro momento, suprimiu as perguntas mais difíceis, implantou um checklist simplificado, mas sem perder o foco. A gente melhorar a adesão, criou a cultura, instituiu o ritual, e quando já estava amadurecido, a gente foi encaixando, mas é importante perguntar mais isso? E uma coisa que eu acho que é muito importante, Rafa, também, é esse alinhamento dos eventos adversos. Então, é assim. Isso. Não faz sentido perguntar anátomo. Não faz sentido? Ok, não faz sentido. Então, tá bom, a gente tira. Né? É um caso mais específico, mas vamos dar esse exemplo. Não faz sentido, ok. Não faz, tudo bem, a gente tira. Na primeiro evento adverso, a gente mostra para a equipe. Então, se esse item tivesse nosso protocolo de segurança, esse evento não teria acontecido. Então, é por isso que ele precisa. E aí você amadurece o checklist em cima desses eventos, né? Acho que isso é um ponto importante da gente discutir. Acho bem legal o que você falou, de novo, trabalhando em cima da participação de todos, tanto para a implementação quanto para a melhoria, certo? A gente também falei de uma metodologia bem legal de discussão com você essa semana, lembra? Que é uma metodologia que eu já vivenciei, que chama Positive Deviance. Se vocês quiserem procurar no Google, é bem tranquilo, tem bastante material. Que é, na verdade, discussões com a base, com os aplicadores, com os técnicos de enfermagem, os enfermeiros. E na primeira reunião, você até tem a presença dos diretores, gerentes, mas a ideia é que depois essas reuniões sejam sustentadas pelos atores, pelas pessoas que aplicam o checklist. E é isso que você falou também. Você pode fazer tanto ferramentas de investigação, como fazer essas discussões. Como vocês acham que tem que ter? Aí a gente só precisa se atentar, gente, porque às vezes tem itens que o profissional, como a Larissa falou, não vê sentido na existência dele. Né? E aí tem 2 coisas, 2 pontos. O primeiro aqui a gente pode comprovar que faz sentido, né, com um evento como a Alicia falou, e também tem as nossas certificadoras, que às vezes não deixam a gente tirar. Então, cuidado na hora de tirar algum item do checklist, que a certificadora pode pegar em cima do pé de vocês. Até porque ponto, né? O da OMS ele é muito claro, né, dos pontos. Então, eu falo assim, existe um comitê internacional pensando e estruturando uma ferramenta, né, então, que já foi estudada, e quem lê o guia inteiro, são mais de 210 páginas, eu já tive o prazer de ler ele na íntegra, cada item, né, quem já fez mestrado sabe que quer ter que ler muito de literatura. E cada item do checklist é fundamentado em evidências, né? Então, não foi assim, eu escolhi a identificação segura do paciente porque na minha instituição isso deu problema. Não, é porque na literatura identificou-se que esse era um ponto importante que acontecia com certa frequência. Então, isso é importante checar. Então, é claro que o guia da OMS, ele é a base para você saber o que é importante você checar. Então, o objetivo é adaptar, mas fazer essa análise crítica, né? Não vai retirar da checagem aquilo que é medida de segurança, né? Então, identificação segura do paciente. E, então, gente, é indiscutível, entende? Contagem compressa. E também não ficar colocando muito item, tá, gente? Tem que tomar esse cuidado também. Às vezes a gente vai colocando item, quando você vê, você tem uma lista de verificação enorme, gigante, cansativa, né? Exato. E aí eu vou até linkar uma pergunta que foi feita agora aqui pra gente, Larissa, que é quanto tempo leva para se realizar, perdi a pergunta para ver o nome da pessoa, mas quanto tempo leva para se realizar um checklist 100% perfeito, né? Não sei se vocês já fizeram essa medição. Eu já fiz.
Então, né, Rafa, tu fez uma cronoanálise, né, do Eu tempo fiz, de... justamente porque a gente estava procurando na implantação e a gente não estava tendo adesão com algumas equipes, porque ele falava que demorava muito, né? Atrasava a cirurgia. Gente, eu perdi a pergunta. Mas eu chequei, cada etapa durava. A primeira durava 30, a segunda 40 e a última 25, mais ou menos, em média. Tá? Isso com você questionando todos os itens e ele respondendo, certo? A média, claro que tinha cirurgiões que eram mais rápidos porque tinha uma maior aderência, tinha outros que começavam a ficar brincando, aí demorava mais. Mas o mais demorado de todos foi 1 minuto. A etapa mais demorada foi 1 minuto. Tá bom, gente? Então, 1 minuto não Foi a atrasa Luana muita coisa. Artioli, Rafa. Achou? Foi a Luana Obrigado. Artioli Eu que perdi a perguntou. Aham. pergunta. Sim, mas eu acho que é importante isso. É claro que esse tempo do Rafa, né, provavelmente ele fez essa cronoanálise, tem esse amadurecimento da equipe. Então é claro que não adianta a gente fazer essa cronometrar isso na primeira semana de implantação. Não. Até porque isso é efetivo quando a gente tem uma metodologia que já funciona e a checagem só serve para garantir segurança. Isso. Quando eu checo, eu tenho que parar para corrigir, é óbvio que o tempo é maior. Que foi um pouco do que a gente discutiu nas lives de planejamento cirúrgico. Né? Então, fazer planejamento cirúrgico, estar preparado para o ato cirúrgico, é com que você consiga anteceder todas as possíveis barreiras que vão impactar na hora da sua aplicação de checklist. Senão, realmente, não faz muito sentido, né? Aí, em cima do que você falou, eu já vou fazer. Você falou, não dá para ficar corrigindo as etapas que a gente encontrou não conformidade. Eu vou perguntar algo que veio para a gente durante a semana. Nos itens de verificação, dá para ter sim, não, ou seja, checa ou não conforme? O que você acha, Larissa? Muito bem, gente. Então, assim, né? O checklist é uma checagem. Então, ele serve para que eu cheque, eu garanta que aquilo foi executado. Então, eu não tenho como ter um checklist que vai me dizer se sim ou se não. Porque, no caso, eu não posso não fazer, né? Eu devo só fazer. Eu paro, faço e checo o que eu fiz. Paro, faço e checo o que eu fiz. Alguns lugares usam, às vezes, o sim e não quando você está querendo auditar. Ou quando você está querendo monitorar. Então, assim, eu vou implantar mais uma dica de implantação, né? Então, assim, eu não tenho checklist na minha instituição. Reuni minha equipe, reuni o grupo, vamos todo mundo fazer. Primeiro mês a gente pode fazer com sim ou não, porque eu vou ver qual etapa que eu tô com menos adesão. Né? Então, é muito mais no sentido de ter um indicador para me guiar, mas não é o objetivo, porque o objetivo é checar. Mas aí é para checar a adesão dos processos, dos protocolos de Dos segurança processos do prévios, né? checklist. Lembrando que o checklist é como a linha de chegada, gente. A gente fez vários processos e chegou mesmo. ali para confirmar tudo. É isso mesmo. Desculpa Eu te acho que interromper. isso é um ponto... Não, imagina, Fê, que bom que tu me complementa. Esse é um ponto crítico, entende? Então não faz sentido. No checklist a gente tem ou eu fiz ou não se aplica, né? No caso da lateralidade, da demarcação de sítio cirúrgico, é um ponto bem importante. Isso. Então é isso que a gente precisa entender, senão descaracteriza a ferramenta, entende? Identificação segura do paciente. Não fiz. Não pode não fazer, né? Uma vez que você institui isso como uma prática, uma barreira de segurança, tem que acontecer. Então é só cheque, eu fiz. Ou não está conforme, para o processo, corrige, arruma a pulseira, arruma paciente, né? Enfim, resolve o que precisa e volta para a etapa Confirma, seguinte. né? Checa, Confirma que o paciente garanta que é ele mesmo. Isso mesmo, e isso mesmo. segue o baile. É isso mesmo. E aí, perguntaram aqui pra gente. Foi Rafaela. Se é possível fazer o checklist com a equipe separada, né? Ou tem que fazer dentro da sala cirúrgica com a equipe? Então, é assim, a recomendação, né, e a gente sabe, é a equipe junto. Checklist multidisciplinar de só uma pessoa, né, de equipe, não faz muito sentido, entende? Então, assim, eu pergunto para mim mesma, né, não dá, a gente tem que entender que tem todos os agentes que têm que estar participando do processo. Então, esse é um ponto crítico que não tem como eu fazer antes da incisão cirúrgica sem o cirurgião estar na sala, né? Então, assim, é importante. E é um desafio, né? Porque realmente a gente sabe, eu falo que eu sou enfermeira de centro cirúrgico do corredor, a gente sabe, e uma das coisas importantes que eu acho, Rafa, que eu gosto das nossas discussões aqui da live, é que apesar
eu gostar muito, de ser uma pessoa que estuda e que gosta muito da referência científica, eu tô no dia a dia, né? Eu tô lá no pijama e a gente sabe o grande desafio que é a gente conseguir operacionalizar e trazer para a prática aquilo que a gente gostaria de aplicar. Então, acho que esse é o nosso grande desafio. Lembrando, gente, que o checklist não é só uma ferramenta de segurança, não é só uma, quer dizer, mas não é só isso, ele é uma ferramenta de comunicação. Perfeito. Todos os estudos que relatam a implementação, ele relata na melhoria da segurança do paciente perioperatório, depois da implementação, e da comunicação entre equipe. Lembra, são 3 especialidades, né? Que é uma só, mas são 3 profissionais diferentes envolvidos num processo. O anestesista tem um tipo de informação, o cirurgião tem um tipo de informação, o enfermagem tem outro tipo de informação. E é o momento da gente reunir tudo. É o momento da gente reunir essas informações e trocar. Eu sei uma coisa que ele não sabe, ele sabe uma coisa que eu não sei. A ideia é que todos saibam tudo. Por isso que tem que ter todo mundo. Quanto a ser fora... Todo mundo. Ô, Rafa, Oi. E é legal, tem um artigo que fala que 32% dos eventos adversos no centro cirúrgico é por falta de comunicação. É por falta de comunicação. Então, eu acho que esse é o nosso X da questão. Faz aí uma reação quem acha que falta comunicação no seu setor, porque não é possível que existe um centro cirúrgico quero participar. Que tem comunicação boa, gente, porque, olha, é impressionante como a gente tem falha de comunicação nas coisas mais simples, certo? E não, o checklist também não ia ser diferente, ok? Ô, Rafa, mas eu gosto de brincar que eu falo assim, o centro cirúrgico, ele é um ambiente desafiador para você se comunicar, porque as pessoas estão com máscara, em ambientes diferentes. Então, a gente tem que ter um desafio. É diferente quando você está na unidade, na UTI. Hoje todo mundo está de máscara, né? Mas há um tempo atrás, máscara não era realidade. Então, você tem que se comunicar com máscara, em paredes diferentes. Então, às vezes eu sou enfermeira, estou numa sala 4, mas eu tenho que falar com o cirurgião que está na sala 5, que eu tenho a distância. Multidisciplinar e muitas vezes até sem identidade, né? Porque está todo mundo vestido igual, com a mesma roupa. Então, e você não consegue nem ver a expressão da pessoa. Então, para mim, o centro cirúrgico é um dos maiores ambientes de desafio de comunicação que existe. Ó, nossas reações aqui, ó. Centro cirúrgico. Que bom que todo mundo tem as mesmas dificuldades. E aí, Larissa, quem deve fazer o checklist? Só o enfermeiro? O técnico? O médico? O instrumentador? O engenheiro clínico? Quem vai fazer? Pois é. Quem vai cantar o checklist? Quem que vai cantar? Olha, no manual, né? Foi a Alice, tá? A Alice perguntou se pode ser feito pelo técnico informático. Ah, não, foi. E aí tem mais uma pessoa. A Neidles eu vi aqui também, falando, ela comunica enfermeira, e a gente sabe como é essa realidade, né? Então, uma enfermeira só, para 3 salas, para 4 salas, para 3 salas, é a nossa realidade nacional, né? Então, a gente sabe que nem todos os centros cirúrgicos têm aí o dimensionamento ideal, que seria uma enfermeira a cada 3 salas, enfermeiro na assistência, então essa é a realidade do Brasil. O que no manual e nos outros artigos não tem uma recomendação ouro, né, que diga, olha, a obrigação da enfermagem fazer, né? Então qualquer um pode fazer, mas o que a gente vê de boa prática ou de mais usual, claro, é a equipe de enfermagem tendo aí o condutor do checklist, até porque faz algum sentido, uma vez de que a gente precisa checar ou ser uma barreira de segurança para que aquele profissional cheque a sua etapa do processo. Então, não é que não faz muito sentido, mas é um nível de amadurecimento, a gente falou sobre isso, né, Rafa? Você se checar você mesmo. Então, checar se o carrinho está adequado é forçar o anestesista a fazer uma conferência importante para a prática dele. Então, faz sentido que um terceiro pergunte e force ele para aquela prática. Mas não tem um mundo ideal aí onde a gente diz que quem é que pode conduzir, né? Lembrando assim, pegando esse exemplo que você deu do aparelho de anestesia, né, do carrinho de ventilação, lembrando que não é pra gente checar, tá, gente? A gente checa, sim, checa o aparelho, checa vazamento, checa o sistema bolsa, válvula, máscara, mas a gente tem que questionar ele, é o equipamento de trabalho do anestesista. Tem que ser checado por ele tem que dominar aquilo que ele vai usar para fazer anestesia, certo? Não que os anestesistas não chequem, tá, gente? Mas muitas vezes eles acabam confiando na nossa conferência, eles checam muito, mas eles acabam confiando na nossa conferência. E aí, se a gente fala assim, ó, já chequei,
Lembra que todo equipamento, toda máquina, ela funciona até parar. Você checou, funcionou. Ele vai usar, parou. Então ele tem que checar de novo. E assim vai. A conferência sempre. Acho que é bem isso aí. Ah, sim, enquanto quem fazia timeout, eu acho também que a enfermagem acabou pegando, né, para si. A gente pega os protocolos, né, porque a gente está sempre lá. Eu acredito muito no técnico empoderado, tá? A gente estava falando o ano inteiro, desde o ano passado a gente está falando de empoderamento da enfermagem, É a mas outra aí, campanha, né, da Sobeck. outra campanha da Sobec, que aí eu faço uma pergunta, você enfermeiro que está na sala, quando o seu técnico está fazendo timeout, você chama a atenção da equipe para a equipe prestar atenção no seu técnico? Você empodera o seu técnico? Você coloca ele como, ou você tira da mão dele e fala assim, é daqui que eu vou fazer, doutor, doutor. Não, empodere o seu técnico. Fala, doutores, por favor, o fulano aqui, ó, meu amigo, o técnico João, o técnico Alberto, está fazendo timeout, presta atenção nele, por favor, você pode respondê-lo? Né? Então, gente, empodere seu técnico. Agora, eu também deixo o desafio aqui, né, Larissa, para a gente fazer coisas diferentes. Por que, que a gente tem que ser o enfermeiro a fazer o checklist? Por que, que não pode ser uma discussão com a equipe fala de como vai ser seu procedimento, de como que ele, o que ele planejou, né? E aí ele questiona as coisas que ele pediu. Por que não? Sim, por que não? A gente, né, falou, eu conversando com o Rafa, eu adoro tecnologia, quem me conhece sabe, assim, eu sou, vislumbro muitas possibilidades. Eu falei, o meu sonho já pensou, já vou deixar a dica aí se tiver alguém da tecnologia assistindo. Imagina a gente numa sala inteligente, onde a gente pode ter uma Siri. Mas acho que uma vez eu fiz uma palestra pela Sobec falando sobre o checklist na inovação. Imagina se a gente tem uma Siri, né? Então, hello, Siri, o que a gente tem sobre Não é? segurança hoje, que a gente comece a fazer o checklist cantado e ela vai escrevendo tudo que a gente falar na sala. Então, imagina se a gente conseguisse esse nível de tecnologia, né, onde a gente pergunta para o paciente nome e data, ele responde, ela já mesmo escreve o que o próprio paciente respondeu. Então, acho que segurança do paciente é assim, é uma coisa disruptiva que a gente pode abrir a mente e pensar sempre diferente o que a gente pode fazer, né? Então, tem muitas ideias. Ontem a gente estava falando, né, assim, tem até algumas que são ousadas, eu nunca vivenciei essa prática, mas aí tem alguns lugares que colocaram como barreira, por exemplo, o Rafa que compartilhou comigo, na verdade, não entrega o bisturi para o cirurgião enquanto ele não Isso é responder todas meio as perigoso, perguntas. né? Isso criar Então, barreiras físicas desse jeito, de restringir a ação, é meio perigoso. eu achei assim uma Mas coisa meio existe, alucinada, mas é ok. Eu acho que existe. cada um usa as armas que pode e a gente entende, tem que entender qual é a maturidade da instituição. E o que a gente não pode fazer é que realmente eu não acredito nesse formato, sabe, Rafa? Eu acredito muito na segurança do paciente por ideal e por propósito. Então, alguém escreveu em algum momento que faz todo sentido. Eu já fui paciente, eu já fui Ó, o Cleito operada. falou que fez isso, ó, que deu E certo. aí, Não ó, entregar o então, bisturi. Cleiton. Não é, às vezes é um Então, chacoalhão que você tem que dar na equipe. Talvez, desculpa interromper a Larissa, mas às vezes você não vai, imagina. ele vai falar, pô, mas por que que não? Não sei o que. E depois disso ele vai começar a fazer, você vai poder devolver o bisturi para ele no momento, não precisa ele fazer timeout. É só uma forma de entrar na cultura. Não, eu assim, olha, eu nunca tinha visto, mas eu confesso que eu fiquei pensando assim, existe aí algumas equipes que vale a Aplicações, pena a né? gente tentar esse método. Mas desculpa, você estava falando da vez que você foi paciente, Larissa, perdão. Não, então eu estava dizendo, na verdade, trazendo o propósito, sabe? Eu acredito que segurança do paciente tem a ver com propósito e significado, entende? Então eu não posso Completo. é, conferir o nome completo, data de nascimento, porque a qualidade mandou, porque o MS mandou, porque o meu chefe mandou, porque a ONA vai passar daqui X dias, então a partir de agora, porque aí não faz sentido, Então, né? Então eu não estou trabalhando com segurança do paciente, entende? Eu não me convenci e eu não entendi o porquê que eu estou fazendo isso. Então, quando isso fica automático, a chance de não funcionar é todas. Porque a hora que eu começo a fazer o checklist por fazer, e eu não entendo e não me convenço de que aquilo é importante, certamente eu vou dizer que eu fiz uma etapa que eu não fiz. E aí é quando acontecem as coisas, né? Então, você vê instituições maduras, com o checklist implantado há muito tempo, e a gente vai lá e faltou material. O material tá ok? Tá ok. Começou a cirurgia, cadê o equipamento X que não tá na sala? Mas espera aí, a gente acabou de responder essa pergunta. Ah, não, mas é que eu respondi, mas é que eu não pensei nisso, entende? Então, quando a gente vê que a gente já tá no automático e não tá usando a ferramenta para apoio, né? Tá fazendo só por fazer. E aí é onde a gente tem
um dos grandes, é onde a gente tem os grandes eventos, né? Então, é justamente nesses momentos, né? Ó, gente, a gente está com 125 pessoas. Eu vou interromper agora um pouquinho, porque, ó, chama a galera que eu queria bater pelo menos 150 pessoas hoje. Tem que bater meta na Sobec, gente, senão eu perco minha vaga aqui, ó. Esse Rafa é incrível com a meta. Eu tenho que bater meta, senão eu perco minha vaga aqui, gente. Chama a galera aí para entrar. Brincadeira, gente. Mas, ó, tá muito legal a participação. E aí eu queria entrar um pouco. A gente já tá caminhando para a parte final. Mas, ó, ainda Já? Nem não. vi quanto Calma, tempo agora. calma. Ainda tem mais um tempinho. Mas eu queria falar um pouco de adesão, tá? Adesão, Larissa. Mas pergunta muito da adesão da equipe médica, mas eu vou colocar uma pergunta minha, ó. Quem perguntou da equipe médica tem a Paula e a Jan sobre a adesão da equipe médica. A Paula perguntou de como fazer os médicos responderem. A Jan perguntou de quando eles se recusam a fazer. Mas e o seu colaborador de enfermagem? Como fazer a adesão do seu colaborador de enfermagem, gente? A gente acha que a gente faz tudo, não faz não. A gente tem muitos colegas nossos que não fazem. Como a gente compra a ideia? Como a gente implanta o propósito na cabeça dos nossos colegas? A gente precisa estar no nosso para fazer no dos outros, certo? É isso aí. Ô, Rafa, você sabe que isso é bem interessante, porque quando eu fiz esse trabalho que eu te falei aí de avaliar os pontos e aonde era extremamente importante, pasmem. Mas lá na minha realidade, ou seja, foram 150 participantes, né, da pesquisa. Óbvio que eu tinha um pouco mais de profissional de enfermagem do que dos outros profissionais, mas a gente pegou bastante cirurgião, instrumentador, anestesista, foi variado. E o profissional que teve o índice menor de importância do checklist foi o técnico de enfermagem, tá? Então, assim, quando eu me deparei com essa realidade, eu vi que muito do que a gente cobra do outro, na verdade, é a gente como equipe mesmo, como profissional que ainda não se convenceu de que aquilo é importante. Então, por isso que a metodologia de implantação vai muito do diagnóstico que você faz com a tua cultura institucional, né? A equipe de trabalho que você tem para atuar. Então, e os seus mecanismos de planejamento cirúrgico que antecedem a cirurgia segura. Eu acho que engajamento de equipe é um desafio gigante do enfermeiro, né? Porque a gente sai da profissão, acho que é um dos únicos profissionais de saúde que saem da farmácia da faculdade e já sai líder de equipe. Então, né, você chegou, se formou enfermeira, hoje você chega aqui, parabéns, tá aqui tua equipe, 6 técnicos para você coordenar. Então, esse é o nosso grande desafio e o enfermeiro, no papel que eu acredito muito como gestor do cuidado, ele tem, além da liderança da equipe, ele vira referência para aquele setor. Então, muitas vezes, principalmente no centro cirúrgico, né? Eu brinco que no centro cirúrgico, em casa, eu não tenho filho, mas eu vejo as realidades. Quem tem filho fala que a palavra que mais escuta é mãe, né? Ô mãe, ô mãe. E eu brinco no centro cirúrgico, a palavra que mais escuta é enfermeira. Ô enfermeira, enfermeira. Então, eu nunca vi um profissional. Eu já ia fazer piada, mas continua. Não, que bom. Mas lá com a tua realidade é assim também, Rafa? Não, na minha realidade é pra enfermeiro, é nurse, o rosado, ou, É tudo, eu nunca vi, ou do gente. Não vi sem enfermeiro. painel, Cadê enfermeiro? ou do painel, ou que controla a Isso. sala. Olha, nunca vi. E então a gente tem um desafio muito grande, porque a gente vira referência e liderança não só para a nossa equipe de trabalho, mas para a equipe multidisciplinar como um todo. Então, eu acho que apropriar e trazer, né, áreas de apoio junto no centro cirúrgico é importante. Então, às vezes a gente tem blocos cirúrgicos onde a gestão de pessoas nunca nem entrou. Então, assim, como que eu vou engajar e olhar para essa equipe se eu não tenho gestão de pessoas junto comigo? Né? Como que eu vou engajar e olhar para essa equipe se a área da qualidade, que detém das ferramentas e dos métodos, nunca sentou lá com a minha equipe técnica para fazer uma reunião, para entender, para participar? Então, eu sou a rainha do post-it, eu adoro uma oficina de engajamento e tem um monte de metodologia, né? Eu particularmente, sou uma apaixonada pelo design thinking ou design de serviço. Eu Fantástico! acho que é A fantástico. gente fez isso na Sobec, no workshop da Sobec no passado, e foi uma discussão assim maravilhosa. Foi muito legal, gente. Depois a gente pode até discutir em um outro momento, Ela não vai outra agora. live. Outra próxima Não. live. Próxima live, mas eu acho que hoje a gente tem muitas metodologias e muitas estratégias de você trazer a equipe. Então, eu não consigo acreditar em nada, nenhum protocolo, nenhuma mudança de rotina, zero, se a gente não envolver a equipe técnica para trazer e participar junto. E não escutar. Então, ou a gente traz eles juntos e a gente entende
qual é a tua dificuldade, né? E aí vai lá fazer um dia, porque também a gente precisa, como enfermeira, ir lá e sentir a realidade dessa equipe. Gente, Então, lembrando acho que... que tem coisas simples, né, Larissa, a gente discutiu, que é dar o feedback para o profissional, tanto o seu quanto o médico, tá? As meninas falaram, o pessoal que perguntou sobre os médicos. O seu colaborador, você vê que ele não fez um timeout legal, ele ir lá explicar, pergunta para ele se ele está com dúvida, se ele não entendeu algum item. Meu, fantástico. Se você faz isso pontualmente, parece pouco, mas não é não. Você faz pontualmente, né? Vai corrigindo ele, dando feedback com ele no momento que você vivenciou ele na sala, viu que ele pode corrigir alguma coisa. Agora, ele foi na sala e ele viu que você viu que ele fez um checklist assim perfeito, perguntou os itens, chamou a atenção, falou de maneira clara, se dirigindo. Vocês já foram lá dar parabéns para ele? Parabéns pelo checklist, foi ótimo. E a equipe médica, a mesma coisa. Você já parabenizou a equipe médica por realizar um timeout bem feito? Ou se não chegar para aquele cirurgião que você é mais chegado, não respondeu, não deu atenção, fala assim, poxa, doutor, podia ter dado mais atenção para a gente. Uma forma aqui, né, uma estratégia de a gente ganhar a adesão da equipe médica, gente, é a gente trazer, a gente não barra coisas que não foram feitas, que foram momentos de insegurança, Larissa, a gente falou, momentos de insegurança para o procedimento cirúrgico. A gente precisa medir isso para trazer para ele de volta. Tem uma pergunta no sign-out, não é? Tem uma pergunta no sign-out que fala para o médico descrever para a gente se teve alguma falha de equipamento ou material. Falha de equipamento. Alguém já deu devolutiva para ele depois que ele sinalizou? Olha, aquela sinalização que você fez lá no checklist, ó, a gente resolveu isso, isso, isso. Esse equipamento foi para manutenção. É verdade. Aí a ele gente, fala, às vezes, acaba não envolvendo o médico. Não é? Muitas vezes eu percebo isso, entende? A gente acaba usando isso como uma briga de forças e não como uma ferramenta para trabalhar junto. Eu vivi uma realidade onde eu tinha um serviço de anestesia muito parceiro e a gente se auditava o tempo inteiro. Então eu tinha lá os anestesistas que sim me traziam. Olha, Larissa, colaborador tal não estava fazendo, não está levando a sério. Ele não está querendo participar, não está engajado com aquilo. E ok, entende? Ele era o meu auditor. Porque o anestesista estava preocupado, assim como a gente tinha o contrário. Tinha colaborador que dizia, olha lá, esse aquele anestesista é difícil, não consigo adesão. Ao contrário, o cirurgião. Então, assim, quando a gente se olha com uma equipe, entende papéis e responsabilidades, todo mundo está focado no único objetivo, a segurança do paciente. Então, o checklist de cirurgia não pode ser o dedo duro ou o que fica dizendo quem faz o que deixa de fazer. Porque aí ele perde totalmente sentido e a gente acaba perdendo a credibilidade da ferramenta, sabe? Então a gente vai naquelas instituições extremamente desgastadas porque a gente não conseguiu implantar ele da maneira mais confortável, né? Então não fez ciclo de melhoria. Lembrando que às vezes chamar a atenção de equipe médica, né, de equipe anestésica e cirúrgica, ou mesmo fazer feedbacks de melhoria, nem sempre é a enfermagem que faz, tá, gente? Tem que ser a prática médica, a prática anestésica. Essas informações têm que chegar a gerente, e aí nos cafés da manhã, nas reuniões, eles vão ser passados, como eles também vão ser comparados. Outra coisa que pode aumentar a adesão é você mostrar se as equipes que mais aderem, que menos aderem. Aí o outro fala, pô, mas aquele cara ali adere, por que eu não vou aderir? Tá? A Débora brincou aí de dar bombom pro cirurgião. Eu não dei bombom, mas eu já bati palma para ele na sala. Uma vez eu bati palma, o cara falou, parabéns, e bati uma palma assim, todo mundo, que foi? Eu falei, não, o cara foi maravilhoso, excelente. Sensacional. Né? Porque ele não só, olha só, isso também é uma dica boa, tá, gente? De a gente cobrar das nossas equipes. Ele não só adere e responde, como ele fala. Pessoal, não está na hora de fazer o checklist? Olha só, por que não pode vir? A gente pode tocar o checklist, mas por que não pode vir do cirurgião ou do anestesista? Gente, não está na hora de fazer o checklist? Olha que legal. Adesões legais. Mesmo, Rafa. Gente, eu já tive experiência também de... desculpa, pode falar. Por favor, fala. Eu já tive experiência também em implantação, que é assim, o meu centro cirúrgico não faz nenhum checklist, né? Então eu quero implantar. Fiz meu diagnóstico, vi quais são as etapas, adaptei, construí com o time. Vamos começar. Você vai começar com os cirurgiões que a gente sabe e com as equipes que têm mais resistência? Não. Escolhe aquele cirurgião que é mais engajado, é mais comprometido. Então eu já vivi isso. Comecei a implantar com as equipes X, que eu sabia que eu conversei antes, que participou da discussão, que estavam comprometidos. E aí foi muito bacana, porque com o tempo, né, o cirurgião veio me perguntar,
mas por que você está fazendo um checklist de cirurgia segura com ele e não faz comigo? Ah, doutor, o senhor também quer? Pera só um pouquinho, o senhor entra no meu escopo. Bora O senhor lá. entra no meu escopo dos cirurgiões chaves para a segurança do paciente. E ó, vai puxando as equipes. Eu tinha um cirurgião que eu falava assim, que ele era o embaixador da segurança do paciente. Então ele não podia fazer nada, a sala dele tinha que ser exemplo. E às vezes a gente faz essas brincadeiras, mas tu escolhe aqueles cirurgiões cabeça, né, que são referências, e começa a fazer com eles, começa a dar certo, ele começa a falar para os outros, começa a se comprometer, e aí você bota um cirurgião para conversar com o outro, entende? Poxa, doutor, tô com uma dificuldade tanto lá com o teu colega, ele não quer aderir. Não, deixa que eu vou conversar com ele. Isso. Doutor, o quê? Entendeu? Por que não? Qual é a dificuldade e tal? E eu tive bastante sucesso, assim, sabe? Vou fazer um último apontamento e uma pergunta, e aí eu vou mudar um pouquinho o tema, porque nossa live está se esgotando aí. Mas a último Tá bom. apontamento que eu ia falar é: por que não fazer campanhas devolutivas de eventos barrados, né? Eu já É uma vivenciei uma possibilidade, campanha Rafa. fantástica, gente, que a gente pedia para o técnico de enfermagem narrar um evento, ou melhor, desculpa, narrar um quase incidente, né, um near miss, que o timeout barrou. E aí a gente fez até uma premiação para as melhores narrativas. Olha que legal como no momento de segurança. E devolve para os médicos, devolve para as equipes os eventos que a gente Isso. já conseguiu evitar fazendo o checklist, tá? Aí, antes de eu passar para a Até próxima, que é compartilhar os importante, resultados, né, compartilha Rafa? Eu resultado, acho gente. que esse é o 10º objetivo lá da OMS, né? Então, de novo, a cirurgia segura não é só um checklist, eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro novamente. Eu sei que a gente já falou, mas eu gosto sempre de reforçar. Cirurgia segura é muito maior do que um único checklist na parede, então eu fiz a minha pesquisa de mestrado por causa disso, né? Realmente para entender que segurança do paciente é muito maior. Mas o 10º objetivo da segurança do paciente é justamente esse, monitoramento e gerenciamento. E lá nos Isso. meus achados é o item de pior adesão, do monitoramento da adesão do checklist e os desafios que já foi discutido na live passada. Eu vou dizer dos indicadores básicos de gestão, né? Então, quantas pessoas sabem no seu setor seu índice de infecção de sítio cirúrgico, né? Quanto a gente sabe quantos eventos eu tive no meu setor naquele mês e o que a gente fez para melhorar aquilo. Então, são indicadores básicos que a gente tem que devolver para a equipe técnica, porque senão a gente não tem adesão de nada, né, de nenhum protocolo para implantar mesmo. E a gente já falou aqui hoje que o terceiro objetivo do checklist é ser mensurável. Não adianta nada você ter uma ferramenta mensurável se você não mensura e não usa os dados que ele te dá. Né? Então, gente, Quem não pega mede esses não dados. gerencia. Isso mesmo, quem não mede não A gerencia. Cássia falou isso na primeira live que a gente fez, né? E Isso. ela foi brilhante. O Agora, case dela é muito bom. antes da gente passar para essa coisa de auditorias, mensurações, que a gente até tratou na última live com a Cássia e a Patrícia, mas eu acho que eu tenho uma pergunta que e quando você tem um hospital escola que tem muito residente? O residente pode responder o checklist ou não pode responder o checklist? Ou que residente pode responder? Essa é uma pergunta também bem Quem fez difícil, essa, desculpa, é da depende... Flávia. Quem fez Flávia, a Flávia? Flávia. Eu já trabalhei em hospital também público, né? E tinha serviço de residência. É um grande desafio, a gente tem que alinhar isso muito com a governança. Normalmente, a maioria dos residentes tem um staff, então a recomendação é que o staff participe dos momentos de checagem, afinal de contas, ele é o responsável, então ele não pode delegar uma responsabilidade para um residente que não vai responder por aquele procedimento. Mas, ponto e vírgula, né? Eu acho que aí a gente tem que adaptar a realidade da sua instituição. Na minha realidade, eu resolvi muito esse problema, de tanto que eu era insistente, né? Ou melhor, eu sou uma pessoa muito persistente, acredito demais nesses objetivos. Eu consegui convencer o chefe da residência e eu fazer integração com os residentes. Então, não entrava um residente no centro cirúrgico sem a gente fazer uma aulinha. Daí eles ficavam enlouquecidos, porque primeiro, segundo dia de residência já queria ir para o PS, né? Atender porta e enlouquecidos para atender os pacientes. Mas passava 3 horinhas comigo na sala e a gente ia repassar todos os protocolos de segurança, desde a escovação, higienização das mãos, antibiótico, profilaxia, item a item. Então,
Se a gente não fizer essas metodologias de integração e treinamento, não vai. Perfeito, eu acho fantástico isso, Laís, que a gente tem que investir no novo, certo? Porque mudar a cultura Certo. do cirurgião de É isso 40 mesmo. anos que não acredita no protocolo é muito mais difícil do que você ensinar o cara que está em formação. O cara que tem É informação, isso ele tem que mesmo. participar do checklist sim, Flávia, eu acho também. Só que explica para o cara como ele vai fazer. Bloqueia o cara a primeira vez e manda ele estudar as próximas cirurgias que ele vai participar, que você vai ver se ele não vai vir na ponta da língua todas as informações do paciente para poder participar desse momento. É isso mesmo. E aí ele vai ganhar É até isso ponto mesmo. com a equipe, com o cirurgião principal. Falou, o cara estudou, minha cirurgia sabe o que eu vou fazer, veio me perguntar. Olha só que estratégia legal. E você já É cria a isso mesmo. cultura nesse cara, não é isso aí? Mas Eu acho que é isso. Acho que esse é o nosso grande desafio, né? Formar pessoas novas e boas aí já com olhar para a segurança. Então, na minha última experiência também a gente tinha residência, a gente também fazia aula de qualidade de segurança para os novos e para os internos. Esse é um tema que cada vez mais a gente tem que falar, né? Eu brinco com. Eu tinha um cirurgião, eu tenho um cirurgião, eu tinha, não, tenho um cirurgião assim do coração, a gente é muito parceiro, ele foi o gerente médico da minha realidade, e a gente começou a nossa relação dentro do centro cirúrgico brigando, claro, como o enfermeiro e cirurgião. E no começo eu falava assim, mas doutor, é a segurança do paciente. Ele falava assim, segurança do paciente sou eu operando. Eu falava assim, doutor, o senhor precisa entender que o teu resultado maravilhoso deste ambiente depende de todo um trabalho que foi feito antes e depois. E depois de muito tempo eu fui trazendo ele para a gestão comigo, ele virou coordenador médico centro cirúrgico, virou olha gerente médico do só, hospital depois. E hoje ele fala assim, nossa, Lari, como a gente abre a cabeça quando a gente entende segurança do paciente e vê. Então, ele foi um grande precursor aí de ajudar os outros cirurgiões a entenderem que segurança do paciente, cirurgia segura, não é só a melhor técnica cirúrgica, porque ela só acontece ali, né? Naquele ambiente. Depois o paciente continua. gente, ó, eu queria falar, a gente tem menos de 5 minutos, Larissa. Veio várias perguntas sobre auditoria e mensuração. E aí eu ia falar para a gente falar bem rapidinho sobre isso, e aí eu vou fazer uma pergunta para a galera que está aí. Mas vamos lá, falar bem rapidinho, lembrando que a última live teve auditoria e mensuração, mas como que a gente pode... Mas bem rapidinho, porque teve várias, né? Aí também acho mais Eu justo acho que a gente discutir. acho que a última live, né? Então, quem quiser acessar, da Cassiane e da Priscila, né? Se não me engano. Patrícia. Patrícia, desculpa, foi super bacana, super enriquecedora. Mas a gente pode fazer dois tipos de mensuração, né? Então a gente vai medir a adesão do checklist, então estou fazendo ou não estou fazendo. E a gente fala que é uma mensuração quantitativa, né? Então de 100% sem cirurgias, eu fiz para 90 casos. E a gente vai ter a mensuração qualitativa, ou seja, a qualidade dessa informação. E aí a criatividade não para, né? A gente tem aí assim como higienização das mãos, eu gosto muito de usar esse exemplo, né, que você faz higienização das mãos observacional. A análise qualitativa, ela é muito observacional, então tem gente que grava, tem gente que bota um auditor na sala sem ninguém saber, tem gente que o enfermeiro vai dentro da sala, ele acompanha, ele está auditando. E então são essas duas principais metodologias que a gente vê. Além do acompanhamento dos eventos adversos e dos resultados de desfecho desses casos que são bem importantes, né? Então, acho que, basicamente, em resumo do resumo do resumo, eu acho que esse seria isso. O resumo do resumo do resumo é saber se eu faço, como eu faço e se tem relação com os eventos. Eu dou resultado. Já pensou? Não tenho nenhum evento, mas aí também, gente, tem que notificar evento, tá? Tem que notificar incidente. Porque você faz, tá, mano, eu faço timeout, faço checklist, não tenho nenhum evento, mas você faz notificação de evento? Não. Núcleo Então. de segurança, vamos lá, vamos fazer aqui o nosso trabalho. Gente, caminhando para encerrar essa live, eu queria perguntar aqui se vocês acham, não dá tchau não, gente, fica aí. Eu queria saber se vocês acham que esse time de hoje deu para sanar as perguntas, os questionamentos. Eu sei que teve algumas que a gente não respondeu, desculpa, mas Sim, porque... eu tô com algumas aqui. eu tô com vários, um monte. Mas... vocês acham que a gente tem que ter um outro momento desse para discutir mais sobre implementação e melhoria contínua? Não? Não tem? Ô, Jean, que isso? Tem muitos corações. O que vocês acham, gente? Acho Não que a gente precisa? conseguiu atender.
Ó, uma live sobre SAEP. Sim, vai ter. Paty Alves. Oi, Paty, tudo bem? É hora de Gente, começar o ó, quem pessoal. acha, rapidamente, quem acha que tem que ter, manda joinha. Joinha? Tá, achei que era coração. O Rafa. Joinha e coração, manda joinha e coração. Muito Pronto, coração. coração que é mais fácil. Assim, Sim, 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 sim. sempre. Sempre. Ai, que legal. Então a gente vai fazer mais uma de Ai, juro. implementação. E aí vocês participem, Oi, mandem Carol, tudo pergunta, a gente bem? vou tentar responder aquilo que a gente não respondeu hoje. É isso Gente, aí. lembrando que Ô, as Rafa, lives acho que é estão bom também, então. gravadas. Desculpa, Rafa, mas acho que é bom deixar para o pessoal, que às vezes a gente deixa na live perguntas antes, né? Então acho que é importante o pessoal participar, porque aí a Sim, gente consegue direcionar mais os nossos estudos e os nossos olhares para conseguir trazer mais foco aí quando a para gente enriquecer a discussão. publicar as chamadas, né, que a gente começa a publicar alguns dias antes, gente, escreve lá as perguntas que a gente já vai trazer para vocês, tá? Lembrando que também a gente pode aproveitar esse próximo tempo para falar um pouco dos protocolos, tá? Então, gente, aí então eu vou encerrar porque já estão me cobrando aqui, ó, vai cair então. Tá Então, bom. em nome da Sobec Larissa, agradeço mais uma vez por esse momento. Já faço o Eu que convite para o agradeço. próximo. Vamos Tá continuar essa bom, vamos estar discussão. junto. Agradeço a Sobec Tá até aí. por me fazer estar aqui, muito obrigado. E a Aspen pela grande parceria, tá bom? Gente, as lives estão gravadas, estão no GTV, estão no YouTube. Vai cair entrevista com a Rebraensp, também sobre cultura de segurança. E a gente vai trazer o pessoal da SAESP e vai trazer muito mais gente para falar sobre isso. Uau. Eu agradeço muito. Um beijo aí para todo mundo que está assistindo sempre. É uma delícia estar com vocês. A minha equipe sempre está presente. E os meus grandes amigos aí do Pijama, viu? Obrigada mesmo. Eu agradeço demais a Sobec. Sou apaixonada pela sociedade e por essa oportunidade aí da gente discutir as minhas duas paixões, segurança do paciente e assistência cirúrgica. Rafa, Gente, obrigada, viu? beijo para Um todo beijo, mundo. Beijo, Larissa. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.